Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz àqueles que de longe possam estar nos acompanhando e sejam também irmãos no Senhor Jesus. É uma alegria e uma grande responsabilidade compartilhar a palavra do Senhor, é sempre assim. Nós gostaríamos de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 150. O último salmo deste saltério do povo de Deus, do livro de Cânticos do povo de Israel. Tendo em vista a nossa noite, uma noite de comemoração, de cantata, nós vamos meditar neste salmo que é uma exortação de Deus através do seu servo salmista, a que se louve o seu santo nome. Que privilégio nós temos de louvar ao Senhor. Como é bom cantar louvores ao Senhor, não é, queridos? Que momento gostoso de louvor nós acabamos de viver. E vamos viver neste dia ainda, hoje, nesta noite, muitos momentos preciosos de louvor ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor, no Salmo 150, diz o seguinte: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, ao Senhor seja dada nesta noite, Deus, a honra, a glória e o louvor. Ao Senhor pertence toda exaltação. Pedimos que o Senhor continue a manifestar a Tua glória em nosso meio, a Tua presença santa, trazendo-nos neste momento, Deus, em que mais uma vez lemos a Tua palavra e que agora vamos também refletir nela. Que o Senhor traga edificação ao Teu povo, traga ensinamento, Deus, traga convicção, Deus, de grandeza do Senhor, do Deus tremendo, poderoso em seus feitos. Que o Senhor traga, Deus, quebrantamento aos corações. Que o Senhor traga, Deus, o Teu poder e o manifeste sobre nós nesta noite, fazendo aquilo que aprover ao Senhor com cada um de nós, com todo o Teu povo, com a Tua igreja, a parcela da Tua igreja reunida nesta noite, neste lugar. Nós louvamos o Teu nome por este privilégio. Oramos ao Senhor nos entregando em Tuas mãos, pedindo que o Senhor fale através de nós. Que neste momento eu possa ser boca do Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu ouvi um amém bem bonitinho aí, de uma criança. Que menininho, né? Que coisa boa. Pessoal, nós estamos diante desse salmo. E eu gostaria de trabalhar o seguinte tema com os irmãos nesta noite. Louve ao Senhor. Vamos repetir todos nós? Vamos lá? Louve ao Senhor. Louvar ao Senhor é algo que é totalmente adequado à pessoa de Deus, ao seu caráter, a quem Deus é. Louvar ao Senhor é a resposta necessária que devemos dar a Deus por sua grandeza, por sua misericórdia, por sua bondade, pelo seu amor, pelo seu perdão, por tudo aquilo que Ele é, por todos os seus atributos, por tudo aquilo que Ele nos dá a conhecer na sua bendita palavra sobre a sua pessoa. Então, louvar a Deus é a resposta que nós precisamos dar, que nós nascemos para dar a esse Deus maravilhoso, que o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é. E aqui nós temos algumas lições importantes. Nós precisamos, entendendo a importância do louvor, nós precisamos entender que a coisa mais sublime, mais importante que pode acontecer na vida de um ser humano é ele ser alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor, pelo seu amor salvador, e ser conduzido, ser trazido, ser inserido neste contexto de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, no qual todo o restante da criação está engajado. Não tem coisa melhor para o ser humano
do que ele ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus e ser trazido para poder desfrutar, exercer o seu grande propósito, viver para o louvor e a glória de Deus. E o salmista aqui, ele traz lições importantes sobre o louvor ao Senhor. Aqui nós vamos aprender com o salmista onde nós devemos louvar. Vamos aprender com o salmista por que nós devemos louvar. Vamos aprender com o salmista como nós devemos louvar. Vamos aprender com o salmista quem é que deve louvar ao Senhor. Quem é que tem esse privilégio? Quem é que pode ser inserido nesse contexto tão precioso? Contexto do louvor e da adoração ao Deus bendito e todo-poderoso. Gostaria que você estivesse atento ao texto. O texto inicia dizendo aleluia. Essa palavra é um verbo que significa louvar, elogiar. Aleluia significa louvar ao Senhor. É uma repetição. Nesse salmo se repete 11 vezes a palavra louvar. Se contarmos com os 2 aleluias, vai para 13 vezes. Tamanha a ênfase que o salmista quer dar à importância do louvor nas nossas vidas, na vida de toda a criação, de todo o cosmos. E a palavra aleluia significa isso, elogiar, glorificar, gloriar-se, bendizer ao Senhor. É isso que a palavra aleluia inicia dizendo, fechando assim o livro dos Salmos. E ele diz, eu queria que você estivesse atento aí. Louve ao Senhor onde? Ele vai responder a essa pergunta que eu acabei de fazer. Vamos ler todos nós, verso 1. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Onde nós devemos louvar? No seu santuário. Santuário aqui, uma referência à morada simbólica de Deus, juntamente com o seu povo. No Antigo Testamento, uma referência ao templo, onde Deus decidiu habitar, morar com o seu povo e receber a adoração do seu povo. É isso que se refere a palavra santuário nesta primeira linha deste salmo, deste primeiro verso de louvor ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. O povo de Deus era conclamado, exortado a vir louvá-lo no santuário. Para nós, na nova aliança, aqueles que estão em Cristo Jesus, nós somos esse templo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, que somos habitados pelo Espírito de Deus, formamos a igreja do Senhor, somos o edifício, a casa de Deus. E nós louvamos ao Senhor no seu santuário, quando nos reunimos como estamos aqui agora, como um só povo, que tem uma só fé, que recebeu um só batismo, que rende graças a um só Senhor, e Rei, e Salvador. Então, no Antigo Testamento, louvar ao Senhor no seu santuário significava louvar no templo. Para nós, na nova aliança, louvar ao Senhor no seu santuário significa louvar a Deus aonde a igreja se reunir. Quer seja nesse templo, local tão importante, o qual é reservado totalmente, especificamente, especialmente para que nós cultuemos ao nosso Deus, mas também louvarmos no comércio, louvarmos no campo, louvarmos aonde bem quisermos, nos reunir como igreja do Senhor. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Podemos louvar ao Senhor como servos do Senhor e devemos louvar ao Senhor em todos os lugares. Louve ao Senhor na sua casa, louve ao Senhor no seu trabalho, louve ao Senhor na sua faculdade, louve ao Senhor no seu colégio, louve ao Senhor na sua viagem, louve ao Senhor aonde você for. Louve ao Senhor reunido como povo do Senhor, louve ao Senhor no seu santuário. E também o texto ainda diz mais, sobre a primeira lição, onde louvar ao Senhor, louvar no seu santuário e louvar-o aonde? No firmamento, obra do seu poder. Firmamento aqui, uma expressão que se refere ao espaço, aos céus, ao cosmos, que é bem retratado para a gente lá no início, no livro de Gênesis, quando Deus, tratando da sua criação, nos mostra que Ele é o Criador dos céus. O que é bem retratado no Salmo 19:1. Não sei se vocês lembram o que diz, mas diz assim: os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Ou seja, nos céus também há louvor ao Senhor. A sua criação o louva, aleluia. E quando o povo de Deus se reúne para louvá-lo na terra, ele está se unindo a esse coro universal de louvor a Deus. Ele está se ajuntando a um louvor que em todo o tempo está acontecendo, em todos os lugares, que emitem sons, que formam uma sinfonia, uma música agradável a Deus, de louvor e adoração ao Deus que tudo fez, ao Deus que tudo criou, para a sua glória e para o seu louvor. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus maravilhoso, Deus que criou todas as coisas para o seu louvor e nos tem dado o privilégio de participar com tanta alegria deste algo tão importante na vida do servo de Deus e de toda a criação. Então, louve ao Senhor, queridos. Louve ao Senhor no santuário. O louvor ao Senhor acontece nos céus. Nós sabemos muito bem que nos céus está a igreja triunfante. Há uma igreja que milita na terra e que louva ao Senhor aqui. Há uma igreja no céu que também louva ao Senhor, juntamente com os santos anjos do Senhor. Lembramos-nos de Isaías quando ele teve uma visão do alto e sublime trono do Senhor. Esse Deus estava lá no alto, onde constantemente serafins louvam o seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição nós temos aqui no verso 2. Por que devemos louvar ao Senhor? Louve ao Senhor, querido, pelos seus poderosos feitos. Você pode ler comigo? Verso 2, vamos lá? Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então, queridos, por que louvar a Deus? Pelos seus feitos poderosos. Os feitos do Senhor são tremendos, a começar pela própria criação. Ele criou todas as coisas que há nos céus e na terra. Por isso nós devemos louvá-lo, porque Ele é o Senhor Criador. Devemos fazer isso de todo o nosso coração. Se somos capazes de louvar a um semelhante a nós, a um ser humano, e às vezes faz alguma coisa boa, não perfeita, mas faz. Deus abençoa homens com capacidades tremendas, com dons, e nós somos capazes de louvá-lo. Quanto mais não devemos louvar ao Senhor, Criador dos céus e da terra, de onde procedem todas as boas dádivas, todo dom perfeito, tudo que é bom. Então louvai ao Senhor em primeiro lugar pela sua criação, porque foi aí que em primeiro lugar Ele decidiu revelar a nós a sua grandeza. Deus se revela através da criação. Nós devemos louvá-lo e reconhecê-lo como Criador. A palavra de Deus chega a dizer que os homens são indesculpáveis quando eles não reconhecem a Deus, não reconhecem a sua divindade, a sua majestade, o seu poder, os seus atributos invisíveis por meio da criação. São indesculpáveis por isso. Nós reconhecemos o Senhor por meio da criação. Ele é o Criador. Louvado seja o seu santo nome. Então louve ao Senhor pela criação. Primeiro feito poderoso do Senhor. Louvemos ao Senhor pelos seus poderosos feitos, porque Ele tem feito coisas maravilhosas pelo seu povo. Nós conhecemos a história, nós conhecemos as histórias das nossas vidas. Deus tem feito grandes coisas por você ou não, meu querido irmão, minha querida irmã? Amém? Deus tem feito grandes coisas por você, por mim, por nós. Quantas coisas, quantas vitórias Deus tem dado ao seu povo no decorrer da história. Quantas vezes Deus, o seu pequenino povo, o povo de Israel, com um exército pequeno, enfrentou exércitos maiores, mais terríveis, poderosos do que ele. Deus lhes deu vitória. Quantos feitos poderosos. Nós nos lembramos do Egito, quando Deus usou ali as 10 pragas. Que feitos tremendos, para libertar o seu povo da escravidão a Faraó. E Ele fez isso, e Ele libertou. Que grande feito, quando Moisés guiava o seu povo pelo deserto, e diante do Mar Vermelho, Moisés clama ao Senhor, e o Senhor abre através de Moisés o Mar Vermelho, e o seu povo passa a pés enxutos. Louvado seja o nome do Senhor. Que tremendo feito. Que tremendos feitos. São uma coluna de fogo no deserto, acompanhando o povo de Deus durante a noite, livrando-o do frio grandioso da noite no deserto. A sua nuvem sobre o povo de Deus, livrando o povo do calor causticante do dia no deserto. Que tremendo feito. E louvemos ao Senhor, queridos, pelo maior de todos os feitos do Senhor nas nossas vidas. Qual foi Ele? A grandiosa obra da redenção na pessoa bendita do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor por tão grande obra, por tão grande feito
Ele nos salvou em Cristo Jesus, amém? Você pode dizer assim, Ele me salvou em Cristo Jesus, você pode dizer isso? Ele me salvou em Cristo Jesus. Pelo jeito tem muita gente ainda que ainda não foi salva não, pastor. A quantidade de vozes. Vamos dizer todos nós, Ele me salvou em Cristo Jesus, vamos lá? Ele me salvou em Cristo Jesus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que feito maravilhoso! Por isso, por causa da obra da redenção, nós somos capacitados a amá-lo, a obedecê-lo, a reconhecê-lo, a sermos gratos a Ele, a louvá-lo. Por causa de Cristo Jesus, nós podemos sim, diferente dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus, nós podemos louvar a Deus. E louvamos a Deus pelos seus poderosos feitos, como está aí no verso 2. Louvamos ao Senhor consoante a sua muita grandeza. Outro motivo pelo qual, dois motivos centrais pelos quais devemos louvar ao Senhor: pelos seus feitos poderosos, pelos seus grandiosos feitos e pela sua grandeza. O Senhor é grande, querido. Ele é mais do que todas as coisas. O nosso Deus é grande. A sua misericórdia, o seu amor, o seu poder, a sua graça, a sua paz, eles vão muito além, vai imensuravelmente além daquilo que eu e você possa imaginar quanto à grandeza do nosso Deus. Nós não arranhamos nem a superfície com a nossa imaginação tão fértil, porém finita. Não consegue compreender o Deus infinito, o Deus que verdadeiramente é grande, cuja glória enche os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então louvemos ao Senhor no seu santuário, no firmamento, obra do seu poder. Louvemos ao Senhor pelos seus poderosos feitos. Louvemos ao Senhor consoante a sua muita grandeza. Terceiro lugar, versos de 3 a 5. Quem pode ler comigo? Vamos lá? Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Como devemos louvar ao Senhor, queridos? Devemos também louvar ao Senhor com acompanhamento músico. Com acompanhamento musical. Acabamos de fazer isso. Como fica muito mais bonito quando nós cantamos com um acompanhamento musical. Não é verdade, irmãos? Vocês concordam comigo? É maravilhoso, nós podemos cantar sem um acompanhamento de instrumentos musicais. Mas nós embelezamos sim o louvor ao Senhor. Quando louvamos ao Senhor com arte, com a arte da música. Aonde você for, você vai encontrar cânticos. Qualquer parte do mundo que você for, você vai encontrar instrumentos musicais. Você vai encontrar danças. Você vai encontrar as pessoas sendo levadas por sua alegria, por sentimentos, a compor músicas, cânticos e louvar ao Senhor e acompanhá-los com músicas, as mais diversas, os mais diversos estilos, com os mais diversos instrumentos. Então devemos louvar ao Senhor sim com músicas e com danças. É bíblico, está aqui, com danças. Não no contexto do culto, nós sabemos bem disso. Que a música não é como a oração, não é como a pregação da palavra. A dança, melhor dizendo, não é como a oração, a pregação da palavra. O momento dos sacramentos. O momento dos dízimos e das ofertas. Que são elementos de culto. Mas a música tem sim o seu local, o seu espaço adequado para que se use da dança, melhor dizendo. A Bíblia vai mostrar isso. Há momentos em que o povo celebrando vitórias que Deus lhes deu, após vitórias sobre inimigos, que o povo de Deus louvou, que Davi dançou, louvou a Deus com danças, que Miriam louvou a Deus juntamente com as suas mulheres lá, suas companheiras louvou a Deus com danças. Então dançar não é pecado, se você trouxer para o culto mas dançar para a glória do Senhor, tudo que nós fazemos, queridos, para a glória do Senhor, com todo o nosso coração e orientado por sua bendita palavra, louva, engrandece o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca esqueça disso. A palavra precisa nos guiar, precisa nos orientar. Então, a gente viu uma gama de instrumentos aqui. A lista não é exaustiva. Podemos acrescer mais e mais instrumentos, senão nós não estaríamos tocando com esses instrumentos aqui, que eles não tinham na época. Não, a lista é grande. Podemos sim acrescer instrumentos, desde que sejam bem tocados, executados. Desde que a música requeira
os estilos, determinados instrumentos, devemos e podemos usá-los. Toda a criatividade humana deve também ser posta no exercício de buscar o louvor, a glória e a honra do Criador. Porque eles foram criados porque Deus assim quis. E a confecção de instrumentos nas Escrituras é tão antiga quanto as referências a se cantar ao Senhor, a se louvar ao Senhor. Então podemos e devemos usar instrumentos músicos, que coisa maravilhosa. Louve ao Senhor com um acompanhamento musical. Louve ao Senhor desta maneira também, sempre que possível. É uma maravilha a gente cantar, a gente se alegrar na presença do Senhor, a gente ter esse hábito de cantar as grandezas, as maravilhas do Senhor. Queridos, é uma ordem de Deus cantar ao Senhor. Louvai ao Senhor, consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com o saltério e com a harpa, louvai-o com todos os instrumentos. Quando nós nos unimos, queridos, nesse momento de louvor congregacional, nós somos tão abençoados que nós nem imaginamos. A nossa fé é fortalecida. As verdades bíblicas são reforçadas na nossa mente quando cantamos a palavra de Deus e não o que queremos dar ao Senhor sem a sua orientação. A gente tem sido tão zeloso por isso, nessa casa do Senhor, nessa casa de oração. E Deus se agrada desse louvor, que sobe dos seus filhos, que sobe mediante Cristo Jesus, que é firmado na sua palavra. Esse louvor agrada, de fato, ao nosso bondoso Deus, que nos ajuntemos sempre que possível. Por isso, queridos, não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor. Que maravilha ver esta igreja nesta noite cheia deste jeito. Como nós gostaríamos de ver em todos os cultos a igreja desse jeito. O povo de Deus se juntando com alegria, com ânimo, com gozo, com satisfação, para louvar ao Senhor, juntamente com o povo. O canto congregacional é uma bênção, meus irmãos. Você não tem desculpas para não cantar e não louvar ao Senhor. Aqui, neste lugar, nesse templo consagrado ao Senhor. Você não tem desculpas. Às vezes a gente olha e tem pessoas que não abrem a boca, não sei porquê. Você só tem uma desculpa, meu irmão, de não cantar ao Senhor, porque é uma ordem de Deus. Se você não conseguir falar, mesmo assim, em pensamentos, você eleva o seu louvor ao Senhor, e Ele o ouve, e Ele o aceita, e Ele o recebe, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem desculpa, não. Ah, pastor, eu sou meio desafinado. Cante ao Senhor. Desafinado, não vem aqui para cima conduzir, porque aí vai ficar ruim. Mas aí Deus recebe o seu louvor, tanto aí, se você é desafinado, quanto aquele que é o mais afinado aqui. Não tem problema, o seu louvor tem um espaço garantido no louvor que Deus requer receber do seu povo. Se você é um filho de Deus, lembre-se disso. Então solte a sua voz. Nesse momento, no bom sentido, é soltar a voz sem vergonha mesmo. Cante ao Senhor, meu querido. Solte a sua voz com força, engrandeça o nome daquele que é digno e que quer ouvir o seu louvor. Está triste, louve ao Senhor. Está alegre, louve ao Senhor. Está chorando, chora louvando ao Senhor. O louvor alegra o nosso coração. O louvor nos une no mesmo propósito. O louvor nos faz equiparados diante de Deus como adoradores. Todos nós somos, que devemos adorá-lo em espírito e em verdade, com louvores que engrandeçam o seu nome. Por último, ele vai dizer, verso 6, quem pode ler comigo? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa com um aleluia, gloriando-se no Senhor. Ele termina com um aleluia, gloriando-se no Senhor. Depois de ter trazido a mensagem de Deus ao seu povo, depois de Deus ter trazido a mensagem dele ao próprio coração do salmista, ele finaliza dizendo: Deus, muito obrigado. É como se ele tivesse assim: Deus, muito obrigado por essa bênção. Eu me glorio no Senhor, eu me satisfaço no Senhor, por tua palavra, por tua direção. Todo ser que vive, todo ser que respira, recebeu a capacidade de Deus de louvar o seu nome. Você sabia disso, querido? Senão a Bíblia não exortaria toda a criação a louvar ao Senhor. Se você ler o Salmo 148, ele vai dizer isso. Ele vai mostrar a você isso. Que todas as coisas, toda a criação, animada ou inanimada, vai louvar ao Senhor. Louva ao Senhor. Que coisa maravilhosa. E que bom, queridos, que nós, em Cristo Jesus,
Fomos trazidos das trevas para a luz. Fomos trazidos da tristeza da vida no pecado para a alegria bendita do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento. Fomos trazidos da inquietação do mundo ímpio, pecaminoso, para desfrutar da paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Que bom que Jesus nos capacita, de fato, a louvar a esse Deus bendito. Que bom que Ele veio. Que bom que o Senhor veio. Por isso nós estamos aqui. Por isso, em louvor ao seu nome, em adoração ao seu nome, os seus saíram, cruzando fronteiras, em louvor e adoração, proclamando esse evangelho, também através das músicas, e alcançando corações. Trabalho este que chegou a mim e a você. Por isso nós estamos aqui hoje. Que nós possamos cumprir este propósito de Deus nas nossas vidas. Louvar o seu santo nome enquanto nós tivermos vida. Louvemos ao Senhor. Ele é digno de todo o seu louvor, de toda a sua adoração, de todo o reconhecimento, de toda a gratidão. Que o Senhor continue a nos abençoar. Que o Senhor continue a receber o nosso louvor. Nós vamos ouvir muito ainda sobre o louvor ao Senhor. Sobre o louvor à pessoa bendita do Senhor Jesus, para quem todas as coisas devem convergir. Através não mais da pregação da palavra, mas através dos nossos irmãos que irão cantar ao Senhor. Nosso querido coral, nosso querido grupo Cantares, que vão se unir aqui em um só coro, nos conduzindo a louvar e adorar ao Senhor, esse Deus bendito. Então, louve ao Senhor juntamente com eles, louvemos ao Senhor mais e mais nesta noite. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Em seguida, eu passo a palavra ao pastor Edson mais uma vez. Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor por tua palavra. Obrigado, Deus, por este privilégio que temos de louvar ao Senhor. No seu santuário que somos nós, a tua igreja, o teu povo. De louvarmos ao Senhor pelos teus grandiosos feitos nas nossas vidas. Principalmente o feito de enviar o teu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar. Para nos dar a sua vida, vida abundante. Obrigado, Senhor, porque podemos louvar ao Senhor com tanta criatividade a nos acompanhar por intermédio da música. Obrigado, Senhor, porque estamos engajados pela tua graça e misericórdia nesse coro universal que louva, que bendiz o nome do seu Criador. Isso é graça do Senhor, isso é privilégio. Deus, isso é favor do Senhor que nós não merecíamos. Muito obrigado, Senhor, pela salvação no nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou há 2000 anos atrás. Ó Deus, muito obrigado por este presente vindo dos céus. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. A Ele um dia toda língua o confessará, todo joelho se dobrará diante dEle. E nós estaremos lá neste grande dia do Senhor, continuando o nosso louvor, ingressando num louvor eterno e perfeito para todos sempre. No nome de Jesus nós oramos ao Senhor agradecidos. Amém. Pastor Edson, com a palavra.